Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar num universo fascinante, o dos medicamentos que são verdadeiros heróis para a saúde dos animais. Só que, como toda boa história, esses heróis estão enfrentando um desafio, um risco gigante que, no fim das contas, afeta todos nós. Vamos começar com essa pergunta que já chega com tudo, né? E se os nossos melhores remédios, aqueles que a gente mais confia, simplesmente parassem de funcionar? Primeiro nos bichos e depois na gente? Pois é, a questão é bem séria e está bem no centro do que a gente vai conversar. A linha que separa a saúde animal da nossa saúde é muito mais fina do que se costuma pensar. Ok, então vamos lá. Para a gente entender o risco, primeiro a gente precisa conhecer os heróis dessa história, os antimicrobianos. Basicamente, essa é a definição de livro. Pensa assim, antimicrobiano é o nome da família toda. Os antibióticos que todo mundo conhece são só um tipo dentro dessa família. Eles são, na prática, os nossos soldados na linha de frente da guerra contra as infecções. E aqui não tem exagero nenhum, viu? Sem essas ferramentas, a criação de animais, o tratamento dos nossos pets, a segurança da comida que chega na nossa mesa, tudo seria completamente diferente. Eles são, sem dúvida, essenciais. Certo. Mas como que esses medicamentos são usados na prática, lá no dia a dia? Não é só para tratar um bicho que ficou doente, não. O uso deles é bem mais estratégico. Essa imagem ajuda a gente a entender os 4 usos principais. O primeiro é o terapêutico, que é o mais óbvio, tratar um animal que já está doente. Depois, tem o uso profilático, que é para prevenir, tipo antes de uma cirurgia para evitar que infeccione. O terceiro é o metafilático. Quando um animal do grupo adoece, trata-se o grupo todo para a doença não se espalhar. E por último, tem uso como melhorador de desempenho, para acelerar o crescimento, uma prática que hoje em dia é super controlada e discutida no mundo todo. Agora, vamos para a parte que eu acho mais legal, a ciência por trás dessa batalha. Como é que esses remédios funcionam lá no nível microscópico? É uma verdadeira guerra. Essa pergunta é a chave de tudo para entender a estratégia de um tratamento. Não é só dar um remédio qualquer, é sobre saber a dose exata, a força certa para vencer a luta. E a resposta está aqui, ó, na tal da SIM, a concentração inibitória mínima. Pensa na SIM como se fosse a linha de batalha, sabe? Se a concentração do remédio ficar abaixo dessa linha, a bactéria está ganhando. Mas, se passar, aí o jogo vira e o medicamento começa a vencer. É o ponto crítico que decide o sucesso do tratamento. E com base nessa tal de SIM, existem 2 estratégias principais de ataque. A primeira é como um raio, um golpe rápido, forte e devastador. A outra é mais parecida com um cerco, uma batalha de desgaste, menos força bruta e mais pressão constante. E esses gráficos mostram direitinho como isso funciona. Olha o da esquerda, o concentração dependente. O objetivo é dar um pico de concentração bem alto, é aquele Cmax, ali no topo da curva, que ultrapasse e muito a linha da SIM. É um ataque massivo e rápido. Já no gráfico da direita, o tempo dependente, o pico não importa tanto. O que é crucial aqui é manter o nível do remédio acima da linha da SIM pelo máximo de tempo possível. É o tal do cerco prolongado. Entender a ciência é uma parte, mas para o veterinário na prática, escolher o remédio certo, envolve muito mais coisa. É uma decisão super complexa. O sucesso do tratamento depende dessa tríade aqui. É como um tripé. Numa ponta, é preciso conhecer o inimigo, qual é o micróbio específico. Na outra, o paciente, o animal, com todas as suas particularidades. E na base, é preciso conhecer a arma, o antimicrobiano e como ele age. O segredo está no equilíbrio perfeito entre esses 3 pontos. E essa aqui seria a lista de desejos para o medicamento perfeito, né? Aquele que acaba com o micróbio, mas não mexe com as bactérias boas do animal, que não ajuda a criar superbactérias e, claro, que tem um preço viável. Achar um remédio que faça tudo isso é o grande desafio. E é aqui que a nossa história tem uma virada dramática. O uso desses heróis, mesmo quando é feito com a melhor das intenções, acaba gerando uma sombra perigosa, o risco da resistência bacteriana. Esse é o grande vilão da história, o motivo pelo qual, às vezes, um tratamento simplesmente não funciona. As bactérias são espertas, elas evoluem. Por seleção natural, elas aprendem a se defender dos nossos melhores medicamentos. Elas ficam resistentes. E o ponto crucial, talvez o mais alarmante, está nessa citação. Resistência não é um problema isolado de hospitais ou de fazendas. É um ciclo, uma via de mão dupla. Bactérias resistentes em humanos podem passar para os animais e vice-versa. Para se ter uma ideia, já foram encontrados casos da famosa MRSA, aquela superbactéria de hospital que todo mundo teme, em animais de estimação. Isso mostra como tudo está conectado. E isso nos leva a um conceito que hoje é fundamental: saúde única, ou One Health. A ideia é simples, mas muito poderosa.
Não dá para proteger a saúde das pessoas sem cuidar da saúde dos animais e do meio ambiente. Está tudo interligado. Uma decisão tomada numa fazenda pode sim impactar a saúde pública do planeta inteiro. Então, diante desse desafio enorme, o que a gente pode fazer? Como garantir que esses medicamentos tão importantes continuem funcionando no futuro? A resposta, no fim, é essa aqui: uso responsável. E o que isso quer dizer? Usar o remédio certo, na dose certa, pelo tempo certo e só, mas só quando for realmente necessário. É a nossa melhor estratégia para frear o avanço da resistência. Um exemplo bem prático de uso responsável é o tal do período de carência. É uma regra de segurança importantíssima. Ela garante que, depois de um animal ser tratado, se espere um tempo até que não haja mais resíduos do medicamento na carne, no leite ou nos ovos. Isso protege diretamente a saúde de quem vai consumir esses produtos.